Fala, povo de Deus, bem-vindos a mais um podcast da Paz Lagoa. É muito bom estar aqui. E hoje eu tô com um cara super especial, topadíssimo. Malta, se apresenta aí para todo mundo me conhecer. Fala um pouquinho de você. Então, Malta, meu nome. Estou congregando aqui na Lagoa desde o nascimento e muito feliz. Tenho 51 anos, fiz anteontem. Boa ideia, meu Deus. Uma boa ideia. De cabelinho branco já. Estou muito feliz. Tenho 2 filhos, uma menina de 26 anos, é advogada, e tenho um Rafael de 22, que tá junto comigo lá no meu negócio. Massa. E a esposa, né? E minha esposa, Ana Cristina, maravilhosa, linda. É muito bom ter Malta aqui, porque a gente tem vivido coisas maravilhosas aqui, né, Malta? A gente tem visto a mão de Deus no nosso meio, a gente tem visto a provisão do Pai, né, o cuidado do Pai com a gente. Eu queria que tu falasse um pouquinho, Malta, para o pessoal te conhecer, um pouquinho da tua conversão, como foi, um pouquinho da tua história. E aí tu pode fazer o arranjo que tu achar que tem que ser feito aí, mas conta um pouco para as pessoas te conhecerem. Amém, amém. Eu me converti há 25 anos atrás. Com muita gente, né, criado num lar onde meu pai e minha mãe eram católicos, né, aquela história de católico não praticante, e eu simplesmente os acompanhava, né, nos cultos, nas missas. E eu entrei numa célula há 25 anos atrás, numa célula de Dona Lita, aqui pertinho, né, Dona Lita, que hoje está na glória. E eu fui convidado há 25 anos atrás, entrei na célula e fui gostando, célula. Eu vivi quase um ano na célula antes de ir para a igreja, quase um ano sem ir na igreja, mas eu não perdia uma célula, eu achava aquilo fantástico, maravilhoso. E depois de um ano eu conheci a Paz Piedade e me converti lá. Foi quando eu conheci a Cristo, quando eu fiz o cursilho. Foi quando eu comecei a viver o Evangelho de forma mais... Mas foi no cursilho, fala um pouquinho da experiência. Vamos lá, o cursilho foi para mim um divisor de águas, né? Recusei alguns convites e depois de alguns convites eu tive dificuldade de continuar recusando. O meu livro de desculpas ele foi se esgotando e eu fiz o cursilho. E me arrependi de não ter feito antes. Engraçado que quando eu fiz o cursilho, né, nesse último convite, Durães me convidou, e aí quando chegou na quinta-feira, no dia do cursilho, Durães não me atendeu, e eu liguei o dia inteiro, porque eu tava com mais uma desculpa para dar, né, para não ir. E depois de muito tempo que ele não me atendeu, ele me ligou de volta umas 5 da tarde e eu fui dizer a ele, cara, eu tô com um problema de novo, eu acho que não vai dar mais para ir pro cursilho. Aí ele fez, não tem problema não, quem te convidou foi Jesus Cristo, tu liga para ele e avisa que não vai. E aí naquele momento aí eu disse, cara, não tem mais desculpa não. Aí eu peguei e liguei para minha esposa e disse, prepara a minha mala que eu vou pro cursilho. Mas tu se converteu no cursilho? Eu me converti no cursilho, eu comecei a frequentar a igreja, durante acho que uns 3 anos até ir para o cursilho. Mas eu estava ali, mas eu não vivi o Evangelho de forma... Não se entregou? Não me entreguei. Como foi ver esse tempo assim? Tipo, tô na igreja, mas não tô. Como foi Era isso? uma fase nova, né, na minha vida. Eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a ser muito, como é que eu posso dizer assim, muito bem acolhido na igreja. Comecei a viver uma nova vida, né, uma nova fase, onde eu via que os padrões que eu vivia não eram os mais adequados, né? Eu comecei a ser confrontado com a forma como eu vivia, né? Me achava um cara direito, achava que eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo, eu não mato, né? Eu cuido bem da minha família. Mas aí depois eu descobri que viver o Evangelho é muito mais do que isso, né? Viver com Cristo é muito mais do que estar dentro da igreja, ocupando um lugar, apenas recebendo
vendo os cultos e, enfim, foi uma fase meio que de adaptação até eu, de fato, mergulhar no Evangelho. Agora, vê, essa questão de... Porque essa liderança do homem, né? Quando o homem toma uma decisão, a capacidade de arrastar, né, é muito grande, né? Terminava que tua esposa terminou indo por esse mesmo... Ou não? Sim, eu fiz o cursilho primeiro que ela. Na verdade, eu ia para a célula sozinho no começo. Eu passei um ano indo para a célula quase que sozinho. Depois de um ano, mais ou menos, ela começou a frequentar a célula também. Eu fiz o cursilho primeiro do que ela. Então, eu fui quem puxei ela para que ela fizesse o cursilho também. Então, lá na minha casa, eu fui quem introduziu a vida com Cristo. Fui eu quem introduziu na época. Que benção, que benção. Ô Malta, fala da importância que tu vê assim, pelas tuas experiências, né, como homem de Deus, nessa troca que tu tem vivido com homens de valor, né? Você está liderando o ministério, né, de homens de valor. Como tem sido essa experiência de, vamos dizer assim, você ajudar homens e ao mesmo tempo viver as coisas que você passou, porque é uma visita, né? O ministério, a gente sempre tem falado aqui, né? Que o ministério passa por dentro da nossa vida, né? Não tem como construir um ministério sem a gente fugir de nós mesmo, né? Então o ministério, de alguma forma, ele é uma expressão da minha vida com Deus, porque é um serviço a Deus, né? Então tem muita gente que diz assim, mas o ministério é uma coisa, a vida é outra. Não tem como. As coisas não são tão fáceis assim de separar, né? Amém. Essa experiência que eu estou tendo nesse Ministério de Homens de Valor, ela tem me tratado também, né? Ela tem me tratado. Quando Deus me deu a oportunidade de estar à frente, de estar liderando os homens aqui dessa comunidade, dessa igreja, eu me senti muito honrado, primeiramente. E a princípio não me achava capaz de fazer isso, porque a gente é falho, né? Eu reconheço minhas falhas, reconheço que eu cometo pecados e eu achava que liderar os homens era uma tarefa para alguém muito mais preparado. E aí eu aceitei o desafio, eu aceitei o chamado e tem sido muito bom para a minha vida, tá? E poder, assim, tá cuidando dos homens, passando um pouco do que eu vivi, né? Desde a minha conversão, eu nem sempre tive uma vida como eu tenho hoje, nem sempre eu tive um casamento muito feliz como eu tenho hoje, né? Eu dei muita atenção a trabalho durante muito tempo da minha vida. Eu focava muito no trabalho, na construção de um patrimônio, na construção de uma vida que eu considerava uma vida próspera, né? E eu perdi perdi o crescimento dos meus filhos, eu perdi uma parte muito bonita da minha vida, que era educar meus filhos, né? Glória a Deus, porque minha esposa não precisava trabalhar, e ela cuidou muito bem, ela fez o papel meu e o dela. E hoje meus filhos são muito bem educados, são duas criaturas que eu tenho muito orgulho, né? Mas eu sei que eu fui um pai ausente em algum momento da minha vida. E glória a Deus que eu me converti e ainda deu tempo de eu cuidar um pouco dos filhos e das crianças. E me arrependo de quantos dias dos pais eu não estava junto do meu filho, quanto dia das mães eu não saí com minha esposa para almoçar, porque eu focava muito lá no trabalho. E Deus me preparou para esse momento, Deus me preparou para esse ministério. E hoje eu consigo ajudar alguns homens, eu consigo enxergar algumas deficiências, algumas angústias que eu vejo os homens sofrendo por coisas que eu passei no passado, e hoje eu consigo ajudá-los,
né? Aquela velho, minha dor é meu ministério, é o que está acontecendo de fato. Hoje eu consigo ver casamentos sendo restaurados através do meu exemplo, através da minha vida. Eu consigo ver famílias sendo tratadas através da minha dedicação, da minha entrega. Eu me entreguei de verdade a Cristo, eu me entreguei de verdade ao ministério, ao cuidado, a cuidar das pessoas. Eu oro a Deus sempre que Ele me use de forma especial, da forma que Ele quiser, da forma que Ele achar que seja mais adequada. O que eu mais peço a Deus hoje é que Ele me use, que Ele de alguma forma use a minha vida, use a minha história para cuidar de outras pessoas. Amém. Ô Maltinha, como está sendo essa... Porque geralmente a gente vive essa dificuldade de, vamos dizer assim, um cara multitarefa como tu, né? Trabalhava, corria, aquela coisa toda. E de repente, alguém que sempre estava muito ocupado, cuidando de coisas que, ao seu ver, eram mais importantes no momento, né? E agora muda essa lógica toda, né? Eu começo a dar valor a outras coisas, eu começo a priorizar outras coisas. Como foi para tu, assim? Foi um processo lento? Foi um processo que criou uma resistência? Ou foi um processo que fluiu de forma natural? Fala um pouco sobre isso, assim. Porque às vezes existe essa culpa, né? Tipo, eu fiz isso, mas como reparar, né? Como reaver o que foi feito, né? Tipo, no sentido de, não tem como voltar lá atrás e corrigir o que já foi feito, né? Mas eu tenho como dizer assim, ó, me perdoe, né? Como foi isso, assim? Me perdoe, a partir de agora vai ser diferente, você é uma prioridade para mim, você também, filho, como eu corria, eu não corro mais, né? Eu corro numa intensidade completamente diferente, porque o que eu olho e percebo como um valor é completamente diferente. Fala um pouquinho dessa transição aí na tua vida. Eu sei que ainda está acontecendo, né? Que ela não para, né? Mas como tem sido isso? Então, é um processo que eu considero que eu vou vivê-lo por muitos e muitos anos ainda. Mas tem sido um processo muito gratificante poder superar alguns desafios, algumas mazelas que eu carregava, né? Você foi muito cirúrgico aí, e na questão da culpa, né? Eu me culpava muito pelo período que eu fiquei afastado, que eu não cuidei da minha família de forma adequada. Eu me culpava muito. E aquilo me afastava um pouco de Deus. Essa culpa que eu tinha me afastava um pouco. E às vezes me deixava frio, às vezes eu não tinha vontade de ir na igreja, às vezes eu não tinha vontade de participar de um culto, participar de algum ministério, porque às vezes a culpa me fazia, me transformava num órfão. A orfandade, ela aflorava cada vez que a culpa me acusava, né? O inimigo me acusava muito com culpa. E aquilo me doeu bastante, me doeu muito. Até o dia que eu tive um encontro muito especial. Eu fui num culto de quem tava era aquele cantor gospel Kleber Lucas, e nesse dia eu fui convidado, mas eu estava só presente fisicamente. E quando começou o culto, houve um momento muito impactante, a atmosfera completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. E eu dizia para mim mesmo que eu não me achava digno de estar naquele lugar. Senhor, eu não mereço estar aqui, eu estou ocupando o lugar de alguém que poderia estar aqui. E aí Deus falou comigo de forma muito tremenda naquele dia, né? O Kleber Lucas desceu do púlpito e a igreja estava lotada, não tinha nem como ele me ver ali, eu estava lá atrás da igreja, ele desceu, veio passando no meio de todo mundo, com o microfone na mão, cantando um louvor e segurou na minha mão e cantou todo o louvor, segurando na minha mão. Então, naquele momento, Deus falou muito fortemente no meu coração, de que Ele já tinha me perdoado, então que eu não precisava carregar essa culpa, que Ele já tinha me perdoado. E aí eu vivi uma nova fase na minha vida. A partir desse momento
eu recebi a promessa, eu recebi a identidade de filho e eu tomei posse, tá? Tomei posse e aí eu entrei num processo de mudança de postura, tá? De mudança de postura. Eu sempre fui uma pessoa muito responsável no trabalho e eu buscava muito, além de dar resultados para a empresa, para o meu patrão, eu sempre fui muito responsável, eu sempre tive a empresa como se fosse minha. Eu sofria como se ela de minha fosse, eu tinha dor de dono. Então, quando a empresa tomava um prejuízo, eu ficava acordado, eu passava um tempão acordado, eu tinha dificuldade de dormir. E consequentemente, eu focava muito no ganho, né? Focava muito no crescimento, a busca por construir um patrimônio, construir uma vida digna para a minha família, era muito grande. Então, eu passei a mudar a minha postura, né? Não dar tanta atenção às coisas, dar muita atenção à minha família. Então, hoje, como eu digo, meu casamento é um casamento fantástico. Eu consigo hoje enxergar a essência da minha esposa, eu consigo enxergar ela por dentro e por fora de forma especial. Hoje eu louvo a Deus por Ele ter me resgatado, por Ele ter me dado uma nova oportunidade e eu poder fazer pela minha família o que todo homem deve fazer, né? Cuidar, prover, proteger. E é um caminho que não, assim, é um processo, né? O mundo nos oferece o tempo todo possibilidades de crescimento rápido, o mundo oferece um monte de possibilidades de enriquecimento, né? No ramo que eu atuo, no ramo financeiro, a gente vive muito isso. Então, assim, tem que ter muito equilíbrio e muita fé em Deus, caminhar com Cristo de verdade, colocando Ele à frente das decisões todos os dias, a todo instante, consultando, orando, pedindo que Ele esteja comigo. Tem sido bom. Uma coisa que eu acho muito importante, às vezes, a gente conversar, Maltinha, é sobre uma coisa assim. Às vezes, a preocupação da gente é muito mais a culpa, né? A culpa, ela leva a gente a tentar responder a algo que a gente fez, né? E a nossa preocupação, às vezes, é tirar, né? A gente até conversou isso um pouco no culto, né? A preocupação é, caramba, eu fiz isso. Como é que eu posso fazer agora para não fazer isso? Mas uma coisa que você falou aí, que é muito importante a gente entender, é que a gente precisa trabalhar a mudança do ser, né? Quando a gente fala sobre essa mudança na raiz do coração, né, da conversão, do nascimento de novo, como a gente viu com Nicodemos, né, domingo agora, a gente vê que a preocupação maior é eu me entreguei a Jesus. A partir do momento que eu me entreguei a Jesus, eu me submeti a um processo de santificação. Então, eu identifico que eu preciso melhorar nisso. Então, você começa todo um processo ali de mudar a forma de pensar, né, comportamento, mas precisou nascer de novo, né? Precisou se tornar filho, né? Então, tem muita gente que diz assim, eu luto com a procrastinação. Mas por que eu luto com a procrastinação? Né? É porque lá eu nunca acho que, sei lá, eu não sou suficiente, eu não sou capaz, eu não tenho capacidade de me dedicar a algo e dar certo, eu não sou capaz de me disciplinar, eu não sou capaz. Então, tudo vem de uma forma que eu me vejo, né? Então, eu preciso restaurar isso. Às vezes a minha preocupação é, hoje eu não vou procrastinar. Não é sua preocupação essa. A sua preocupação é voltar lá e dizer assim, caramba, Deus me fez como filho e me fez com capacidade de realizar, de conquistar, de fazer. Então, lá que eu preciso tratar. Né? Tem muita gente que chega pra gente e faz assim, como é que eu posso vencer esse vício? Volte lá para a raiz e adore a Deus, ame a Deus, se entregue a Deus, que você vai ver que no processo Ele vai cuidando de você. Agora, a gente não faz isso, a gente quer tirar um problema, mas a raiz está lá, continua sendo alimentada de forma consciente ou inconsciente por nós, entendeu? Então,
a dica que eu deixaria assim para todo mundo que está assistindo é: tente trabalhar a raiz, né? A gente até, quando eu vi isso na psicologia, né? Claro que era uma cristã falando, ela falou muito das crenças limitantes, né? Os coaches falam isso, sendo que pra gente não se trata de uma crença autossuficiente humana, né? Porque o coach ou até a própria psicologia, ela pode vir ancorada numa raiz de autonomia humana, né? De autonomia, o humanismo, capacidade dos homens. A gente está falando de uma morte, né? De você morrer para si, de você deixar o evangelho florescer em você. É completamente diferente o alimento, né? O alimento é diferente. Então, uma coisa que eu queria conversar, Maltinha, sabe o que é? Como tem sido para tu viver as ferramentas que a gente tem como igreja, que podem surgir novas, né? Como a gente tem visto aí, o Homens de Coragem é uma ferramenta nova, que a gente vai começar a atuar, de repente a gente vai fazer, caramba, muito bom esse programa, perfeito, vamos continuar com ele, né? Homens de Coragem. Mas a gente tem visto o cursilho masculino, a gente tem visto 30 semanas que a gente está fazendo junto. Como tem sido para você viver esses movimentos, que eles são apenas instrumentos, né, de Deus? A gente sabe que quem atua é o Espírito Santo. Não adianta você ter um 30 semanas com as palestras maravilhosas, tudinho, mas o cara não quer. Né? Ou o cursilho, o cara viu uma experiência linda, chora, oh, meu Deus, que experiência linda. Aí quando chega na segunda-feira, é linda demais, mas isso aqui é melhor, né? Então, como tem sido viver esse tempo aí desses eventos? O que é que tem visto aí de Deus? Então, esses eventos são de crescimento. Eu já trabalhei, fiz o cursilho, né? Desde então trabalhei em vários cursilhos e cada cursilho é diferente um do outro. E cada cursilho a gente cresce. Por mais que às vezes a gente já tenha visto um rolho, já tenha visto alguma pregação, ela sempre traz uma informação nova, uma conotação nova. Por conta desse momento que a gente vive, né? Cada pregação ela traz uma nova mensagem. É muito gratificante viver isso tudo novamente, a cada evento desse que a gente faz. Cursilho para mim, foi muito impactante na época para mim e é impactante até hoje. Eu acho que todo homem devia fazer o cursilho. A gente vai incentivar e vai motivar muito aos homens fazer o cursilho, né? A gente está vencendo, a gente crê que nesse próximo cursilho a gente vai botar pelo menos uns 30 homens aqui da Lagoa. Em nome de Jesus, bênção. E os homens têm essa ciência, eles têm essa consciência, eles procrastinam, né? Mas eles têm essa consciência, o importante é que eles têm esse desejo de participar disso aí. E eu acho que vai ser uma bênção, esse cursilho vai ser divisor de águas também aqui na Lagoa. E vai ser muito bom. Viver tudo isso novamente. Vai ser em quando, Malta? Em novembro. Novembro. Talvez a gente esteja até bem adiantado aí, né, na obra. Não sei se tu sabe, né? Tá confiante em Deus aí. O 30 semanas, Carlinhos, o 30 semanas me tratou de coisas que eu nem imaginava que tinha. De problemas que eu nem imaginava que tinha. E quando a gente começa a viver o 30, viver o processo do 30, né? Porque o 30 é um processo, a princípio são 30 semanas, a gente pode achar longo, mas viver o processo de forma intensa, como deve ser feito, nos traz a memória de coisas que a gente precisa tratar na nossa vida. Coisas que nos atrapalham na nossa caminhada com Cristo, coisas que nos afastam do propósito de Deus na nossa vida. Então eu descobri no 30 problemas que eu nem achava que tinha. Mas vendo os testemunhos, a gente vai mergulhando no processo. E o processo de cura do 30 me trouxe a um nível muito, muito maior do que eu esperava. O processo de cura do 30 me colocou num estágio de intimidade com o Senhor muito maior do que eu tinha. Quando eu comecei a identificar alguns problemas que eu tinha e eu entreguei na mão dele. Amém. E eu entreguei de forma
Senhor, eu sou incompetente para... Eu não tenho capacidade de superar esse problema sozinho. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. E assim, de forma muito sobrenatural, alguns processos que eu achava que eu jamais me curaria, eu fui curado no 30. Amém, amém. E eu recomendo a todo homem fazer o 30. Nós estamos num processo aí com, hoje, 13 homens, mas eu creio, eu vejo, criar essa cultura, né, é Mota? nítido o crescimento deles dentro desse processo. E é tão bom, sabe? Até a gente, quando conversou muito sobre Homens de Valor, a gente tem meio que esse tripé, né? Porque, de alguma forma, por mais que a gente diga assim, caramba, o 30 não é um discipulado, né? Mas é um discipulado, né? Então, você vivencia um discipulado em grupo ali, de alguma forma, dentro de um programa de responsabilidade pessoal, mas é um processo, porque eu disse, vamos sempre usar o 30 como uma ferramenta dentro do Ministério do Homem de Valor, né? Tipo, por que não, né? Cursilho, vamos pescar os caras, vamos embora, desbravar os mares e trazer os caras para o Evangelho. Claro que a gente sabe que o evangelismo nas células também, né? Você vai convidando amigos e tal, a gente sabe que a igreja precisa ser para fora mesmo, mas principalmente a gente trabalhar essa questão da cura interior, né? Da libertação, né? Então, que aí é quando a gente aprofunda o discipulado, né? Quando a gente aprofunda o relacionamento, porque também não é sobre você trazer muitos homens para a igreja, porque às vezes a gente pode trazer muitos homens para a igreja, mas eles não estarem sendo discípulos de Jesus, estarem apenas frequentando o nosso templo, né? E a gente está feliz porque o templo está cheio, mas a gente não está povoando o céu, né? É melhor, às vezes, a gente olhar para o templo e ver a gente povoando os céus, faz muito mais sentido e propósito para a gente do que tudo, né? Então tem que ter essa preocupação com aquele homem e ele está vivendo um relacionamento genuíno e verdadeiro com Deus, autêntico, né? Sim. E o também... 30, a gente vê o crescimento dos homens e a gente vê o homem quebrando uma barreira que é a confiança, né? O homem tem a tendência a não se abrir, né? A não falar, a não contar seus problemas. O homem é mais, como é que eu posso dizer assim? O homem tem mais receio de se abrir para outro homem, né? E no 30, eu vejo total liberdade. Eu vejo total liberdade dos homens em se expor, em contar suas coisas. Eu digo muito um termo, em vomitar seus problemas, né? Em externar o seu problema. E a partir do momento que você externa, que você vomita, você começa o processo de cura. Amém. Então eu vejo um crescimento espetacular, de forma muito sobrenatural. O que Deus tem feito no 30 esse ano tem sido muito impactante. E esse evento novo aí que a gente vai fazer, que nem eu sei os detalhes, né? Eu só sei mais assim, os preletores, porque a gente tá, né, vendo e tal, mas eu tô vindo para receber também, tudinho vai receber, né? Vai viver lá o processo lá do Homens de Coragem. E eu acredito que vai ser um evento também divisor de águas, né? Pra gente, assim, a gente investir fortemente nisso, né? Pra poder ser um instrumento de libertação também na vida dos homens. É muito bom ter isso, né? Tipo, você ter esse equilíbrio aí de você às vezes fazer um churrasco que vem gente de fora, né? Se torna evangelístico de alguma forma, aquele momento de comunhão onde o cara, poxa, que massa, uma igreja, né? A gente tem um cursilho, a gente tem várias ferramentas que a gente usa, né? Mas você também ter aquele momento de... Eu não digo assim, porque às vezes a gente pensa que para evangelizar homem tem que bater, né? A gente tem essa ideia assim, dar uma rapada nesses homens para ver se eles reagem. Mas não necessariamente, eu acho que o homem também, ele tem a necessidade de compreender as coisas, né? Tem gente que acha que bate e assopra vai resolver, né? Eu sei que para alguns funcionam assim, mas para outros não. Para outros é necessário ele ter uma compreensão maior do dano que ele causou a si, a sua família, os seus, para que ele possa reagir, né, à liberdade do Evangelho, né? Correto. Esse evento está sendo muito esperado, né? O Homens de Coragem é algo novo aqui na nossa igreja.
Esse evento é uma versão masculina dos Jovens de Honra, né? Onde as mulheres, além de serem honradas, elas passaram por um processo de cura interior. E é bonito ver esse evento nascendo agora num momento muito, muito importante, que é o crescimento dos homens, né? Os homens têm demonstrado um crescimento muito grande aqui na nossa igreja, os homens têm participado mais dos ministérios, os homens têm participado mais dos encontros, né? O churrasco, quando a gente faz, quando a gente fez o primeiro churrasco, né, ano passado, até para ir para o churrasco o homem tinha mais dificuldade, né? Tá num churrasco com pessoas com quem ele não conhece, com quem ele não convive no dia a dia. E depois disso aí a gente foi quebrando algumas barreiras e os homens têm participado de forma mais intensa. Como você disse, né? Às vezes alguns têm que ser mais no choque e outros mais no acolhimento mesmo, na palavra, na apresentação do Evangelho. Mas eu creio que o exemplo é o maior ponto de mudança, de motivação para que os homens comecem uma nova história. Eles veem pessoas que estavam numa situação e hoje está num patamar diferente. Alguém que subiu um degrau, que subiu 2, tá? Então, assim, ver a mudança no seu amigo, no seu colega, lhe motiva. E a gente tem feito um trabalho com os homens, tentando mostrar para eles, tentando resgatar e mostrar para eles qual o propósito deles, né? Qual o papel do homem dentro da sua casa, dentro do seu lar, papel na igreja. Então tem sido muito bem acolhido, muito bem recebido por todos eles, essa questão de mostrar para eles que eles são sacerdotes do seu lar, que são assumir o papel de protetor da sua família, né, de cuidar da sua esposa, de honrar a sua esposa, de cuidar dos seus filhos, cuidar da educação dos seus filhos, né, de deixar um legado para a sua família, não um legado financeiro, né, muita gente confunde, deixei minha família bem, deixei ela toda equilibrada, tá, mas o que é que tu ensinou de caráter, o que é que você ensinou de propósito da tua vida, o que é que você ensinou para os teus filhos, você ensinou o evangelho para os teus filhos, você ensinou a ser um homem de valor, né? Então, assim, eles têm compreendido isso e esse processo de mudança que a gente está vivendo tem sido muito bacana nisso. Eles têm sede, eles têm procurado se espelhar em homens que já caminharam mais, em homens que passaram por esse processo de mudança e conseguiram vencer. Então, esse resgate dos casamentos, das famílias, né? E assumir de fato o propósito de mordomo das coisas de Deus e sacerdote do seu lar tem sido muito gratificante ver esse crescimento. Massa. Ô Malta, eu queria falar sobre algumas coisas assim, tipo, quais são os temas que tu tem visto assim, acompanhando, que é aquilo que às vezes mais seduz os homens? A gente podia falar um pouquinho sobre isso, assim, tipo, o que é que tu vê, né? A gente tem feito mentoria de casal e a gente tem visto como tem sido impactante ver como o homem pensa a coisa, como a mulher pensa. Isso tem ajudado muito a amadurecer, né, os relacionamentos, né? Eu sei que essas coisas estão tudo embrionárias, mas a ideia é que a gente vá crescendo isso, né? Tipo, o 30, a gente ter 2 grupos de homens ano que vem, talvez, né? A gente pegar desses homens alguém, já pensar em alguém para poder multiplicar aquilo ali e a gente poder viver. Eu mesmo estou fazendo 30 pela 2ª vez, mentorei pela 2ª vez, né? Então, assim, se eu puder, eu vou ficar fazendo sempre, né? Tipo, porque para mim a gente tá sempre precisando, né? A Justel e Renatinha tem sido muito abençoado, né? No mentoreio, sendo muito abençoado eu muito abençoado no 30 também. É importante a gente ver que parece que é aquela coisa, né? A gente tá aqui num grupo, aí daqui a pouco, hoje vai ser o dia de quem, né? Que Deus vai quebrar ali pra gente viver aquele momento de cura juntos, né? Então, daqui a pouco a pessoa se derrama, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e a gente, caramba, e agora, Jesus?
né? E agora ele está aberto para a obra de Deus, né? Então tem sido muito bom viver esses processos, né? Mas o que é que tu tem identificado assim? Coisas que tem trabalhado mais em homens? O homem tem a gente identifica uma grande massa, né? Com problemas sexuais, problemas que são relativos à área sexual, né? Muitos por não entender, tá? Muitos por terem sido apresentados ao mundo de uma forma equivocada, de uma forma deturpada. E a área sexual tem sido, acho que, o maior transtorno dos homens, a maior dificuldade de vencer algumas etapas na vida, de vencer alguns vícios, tem sido a área sexual. Em segundo colocar, eu colocaria o vício na bebida. O álcool tem atrapalhado muita família, tem atrapalhado muito o homem do seu propósito, tem afastado muito o homem dos propósitos de Deus. Então eu considero que essas duas áreas são... E a área financeira, né? A área de administração dos bens, a área de administrar os recursos, administrar as vontades da família, né? Dele próprio e da família. A dificuldade em gerir isso aí tem sido muito difícil para muitos homens. Então, assim, eu acho Dinheiro, sexo e poder. Dinheiro, sexo e poder. É isso mesmo. Então, mas essas três essa áreas questão da espiritualidade cristã, né? De você desenvolver ir por esses temas sem ser religioso, né? Porque a pior coisa que tem é quando você não dá um espaço para o Espírito Santo agir, né? Você dá espaço mais para a regra. Como a gente vem falando, né? Trabalhar a raiz. Por que eu recorro à parte sexual para me sentir mais homem, para me sentir mais valorizado, para me sentir com poder, né? Porque o sexo é muito usado a poder. Você pode ver, está muito ligado, né? Então, geralmente, um homem que tem uma autonomia financeira, que tem uma vida financeira, ele usa do poder para poder ter o sexo, né? Então, está muito ligado isso. Richard Foster trabalha muito isso. Ele diz assim, olha, geralmente os homens buscam dinheiro, poder, para poder ter o sexo. Então, como uma fuga para a realização. Então, a idolatria, né, do sexo, a idolatria do dinheiro, a idolatria do poder. Então, essas coisas ainda têm sido os ídolos desse mundo e têm seduzido. Então, é mostrar às pessoas que o que elas precisam para vencer isso é adorar a Deus, é amar a Deus. Então, quando você vê, eu estou muito preocupado com minhas finanças, calma aí, adora a Deus e vá correr atrás das suas finanças, né? Mas ela está me preocupando demais, porque você adora ela, né? Verdade. Então, mas eu não consigo deixar isso na área da sexualidade. Vá adorar a Deus, né? Porque aquilo ali lhe torna mais... né? O que é que a gente tem visto assim? Os homens, eles se sentem muito mais homens porque conquistaram, né? A gente vê isso no mentoreio, né? A conquista, né? Você conquistou uma mulher, você isso, você aquilo, você faz e acontece, né? Então, peraí, adorar deixa Jesus acontecer na sua vida, né? Deixa Ele ser Senhor. Então, é muito importante a gente trabalhar essas coisas, sabe, Maltinha? Pra a gente não chegar aqui e o que a gente vê é mais aqueles discursos prontos, né? Não, mas qual é o homem que não tem dificuldade com isso? Né? Aqueles discursos prontos que a gente sempre escuta, né? Qual é o homem que... por favor, vamos... Aí a gente fica naquele meio campo ali, onde a gente lida com a culpa, a gente lida com a insuficiência, eu não sou capaz, porque sempre a gente tem colocado a gente como centro, né? Mas se a gente disser assim, poxa, eu tenho isso, mas eu vou adorar a Deus, eu vou me consagrar, eu vou me entregar, eu vou renunciar, eu vou abrir mão, né? A gente vai ver os milagres de Deus, né? Acontecendo nisso aí. É isso aí, essa dificuldade com a área sexual é quase que, eu não vou dizer que é unânime, mas atinge a grande maioria dos homens. E tá muito ligado a isso que você falou mesmo, é poder, compensações muitas vezes,
O homem às vezes trabalha demais e tal, e se acha que merecedor de alguma coisa. Então, é uma mentira, né? É uma mentira que foi imposta a ele, que o mundo impôs. Se você é o provedor da sua casa e você provém tudo, e você trabalha demais, cara, você tem direito a, né? Toma tua carraspana aí, toma tua cervejinha aí no final de semana, que você tem direito, como se aquilo fosse uma compensação pelo, né? E é difícil ver o homem entregando de forma, como é que eu posso dizer assim, de forma que não demonstre fraqueza, né? Porque muitas vezes isso demonstra o cara declarar que tem essa dificuldade, é como se ele declarasse uma fraqueza. E o mundo ensinou o homem de forma equivocada que o homem que é forte é o homem que tem realiza seu prazer de forma ter mais de uma mulher, prazeres momentâneos que os afastam do Senhor. Então esses prazeres momentâneos muitas vezes em algum momento da vida se tornam aquilo vira uma prisão, vira uma cadeia, e o homem tenta se libertar daquilo e não consegue. Então ele precisa pedir ajuda. Amém. Esse ambiente que a gente tem no Homem de Valor do 30 Semanas é um ambiente seguro, é um ambiente que o homem pode pedir ajuda, ele deve pedir ajuda. A gente tem visto milagres, né, Malta? Ele deve pedir ajuda, então é um ambiente para ser tratado. Reconhecer, né, que precisa ser tratado. Eu acho que resolvendo essas 3 áreas a sexualidade, né, os vícios e a parte financeira, essa sociedade vai ter homens muito mais valorosos. Amém. Ô Maltinha, pra gente já ir caminhando pro final, fala um pouquinho de alguns conselhos que tu daria para jovens, como tu estivesse dando pro teu filho, né? O que é que tu falaria assim sobre isso? Meu pastor, na Bíblia diz que devemos ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar e jamais se desviarão deles, né? Eu considero hoje um ponto muito negativo na sociedade é a influência. A influência da mídia, né? Hoje você é bombardeado 24 horas por dia por notícia falsa, por prazeres momentâneos, por realizações muito fáceis, né? O uso da droga hoje é descontrolado, né? Posso dizer assim, cada dia que quando um pai consegue educar seu filho, ele atingir uma idade onde ele já consegue tomar decisões acertadas e ele não se envolveu com alguma droga, com algum vício, é uma vitória. Então, assim, o conselho que eu dou para os jovens hoje é estar inserido no corpo. Aqui na igreja a gente tem vários eventos para jovens, né? Tem o Arca, tem vários eventos aí, tem os acampamentos, tem o Happening, tem o Cross, são eventos para jovens, adolescentes. Então, assim, quanto mais inserido você estiver no corpo, quanto mais perto de Deus, mais longe das coisas ruins, mais longe do nosso inimigo a gente vai estar. Então, assim, não só para os jovens, como para os homens também, né? Quando a gente quer se livrar de um vício, da bebida, por exemplo, a gente, lamentavelmente, vai ter que deixar de lado alguns amigos que nos levam para a bebida, né? Quando a gente quer se livrar de algum vício que tá relativo ao sexo, a gente tem que deixar de lado alguns amigos, alguns colegas, alguns processos, alguns ambientes que nos levam a essa tentação e a essa queda. Então, o meu conselho hoje é estar inserido no corpo. Não só aos jovens como aos homens, é estar inserido na sociedade, nessa comunidade cristã, é estar andando com quem está buscando o mesmo alvo, com quem está buscando o mesmo objetivo, com quem está caminhando para a glória, né? E abandonar. Infelizmente, às vezes a gente tem que... Deus muitas vezes fecha portas para nós e às vezes a gente não entende. E no meu processo de cura, Deus fechou muita porta. Deus me tirou de ambientes
Deus me incomodou em alguns ambientes que eu frequentava. E quando eu percebi, eu já estava no outro patamar. Então foi de uma forma muito suave. Então ele veio trabalhando na minha vida, óbvio que eu busquei, eu desejei estar ao lado de pessoas que me ajudassem a fugir das tentações, a não ser tentado. E é esse o conselho que eu deixo para os jovens hoje, é esse. Amém, glória a Inserido Deus. no corpo. Que bom, que bom. Que massa, por mim o papo foi maravilhoso. Em breve a gente vai ter outros, se Deus quiser, Malta vai fazer alguns podcasts aí com alguns homens. Separa os temas, Maltinho, separa os temas, 5 temas. Chama 5 homens e vem gravar, bicho. E acabou, se os homens vão acompanhando aí, TV Homens de Valor. Não vai ter dificuldade não, não vai ter dificuldade não. Os homens estão crescendo e a gente crê muito que, muito em breve, essa comunidade, essa igreja vai estar no outro patamar, vai ser muito transformada. Agora é do Senhor. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Coraçãozinho do Arameiro. E até uma próxima. Amém. Obrigado.